Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui eu estou com muita alegria diante da igreja do Senhor. E desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro O Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Desde já, mais uma vez, eu sou grato pela igreja estar intercedendo pelo meu ministério, a liderança também. E eu sei que se aqui eu estou é porque há intercessão de todos, né, que tem me acompanhado aqui nos últimos 6 anos, e que nessa noite o Senhor possa mais uma vez cumprir o propósito para nós, através da sua palavra, por meio de mim que aqui estou. Então, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo de número 37. 37 é o versículo que nós iremos ler. Vamos acompanhar aqui pelo monitor. Jesus falando: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. A igreja pode repetir no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Glórias ao Senhor Jesus. Podeis tomar assento, meus irmãos, nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Desde já sejam todos muito bem-vindos. Sinta-se feliz por estar na casa do Senhor, aprendendo com Ele, sendo motivado, sendo refrigerado, porque é isso que Ele tem para nós. Você que aqui chegou nesta noite, saiba que o Espírito Santo está feliz por você estar aqui até o presente momento, está atento. E agora mais ainda eu convido você a estar atento ao que nós vamos discorrer hoje aqui sobre o que Jesus nos ensina através desse sermão muito conhecido, o Sermão do Monte. E em meio a esse sermão muito longo, de 108 ou 109 versículos, que correspondem do capítulo 5 até o término do capítulo de número 7 do livro de Mateus, ele nos menciona falando acerca de como falar, dizendo que seja, porém, seja, vírgula, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Por quê? Porque o que passa disso é de procedência maligna. É de procedência maligna, como o versículo nos diz. É para isso que você vê a importância que tem a fala, a importância que tem o verbo, o dizer, o ensinar, o instruir, que Jesus mensurou isso em meio aos ensinamentos morais de conduta para a nossa vida, porque esse sermão é onde Jesus ali externa como aquele que quer morar no seu reino, no reino celestial, tem que proceder. É muito diferente, certas ocasiões, é contrária até ao nosso meio comum, à nossa vida, mas é isso que alegra a Deus, é isso que faz Deus se alegrar quando nós nos alegramos mediante uma situação difícil, porque Ele diz que bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então isso não é bom. Quem disser que gosta de ser perseguido, quem disser que gosta de levar um tapa e virar o outro, quem disser que gosta de que seja roubado e não esconder ainda o último real, isso humanamente não é bom. Mas é isso que alegra o coração de Deus. E é sobre isso que eu vou estar falando nesta noite, um pouco desse sermão e também embasando em outras passagens dentro do próprio livro de Mateus e outros mais conforme o Espírito Santo for aqui me conduzindo. Mas o evangelista Mateus, que se preocupou em retratar muito bem esse sermão das beatitudes, ou seja, das bem-aventuranças também, não é só um sermão, é conhecido o sermão porque é onde que Jesus contraria, Jesus diz como é a conduta, e uma das qualidades que Ele quer dos seus seguidores, dos seus discípulos, é que sejam diferentes.
No capítulo 6, verso 8, ele diz: não vos assemelheis. Ou seja, ele está falando acerca da oração daqueles que oravam publicamente. Então ele diz: você tem que ser diferente. Nós temos que sermos diferentes, aleluias. Nós temos que ser diferente. Então o evangelista Mateus, que era um judeu que se preocupou em escrever esse livro para os seus patrícios, seus irmãos, ele estava, poderíamos afirmar que ele estava desviado. Por quê? Porque ele, sendo da tribo de Levi, o próprio nome dele era Levi, até que um dia ele teve encontro com o Senhor Jesus. Ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, mas nos diz a palavra, Lucas 5, a partir do versículo 27, que o Jesus ia passando e viu ele e disse: segue-me. E aí ele largou tudo, foi, seguiu e ainda fez um grande banquete para o Senhor Jesus. Então dali ele passou a ser um dos 12. Mateus é um dos 12, é um dos 12 discípulos dos quais o Senhor Jesus separou, formou, ensinou para cumprir a sua missão aqui na terra, para que chegássemos até nós. E como é bom saber que esse relato que ele fez é canônico, é um evangelho canônico, ou seja, passou pela medida do canon, ou seja, porque há inúmeros de evangelhos, se você for ver aí, há evangelhos até de Judas, mas não são canônicos. Mas de Mateus, ele é canônico e ele abre a sequência dos livros do Novo Testamento. Então, Mateus, o evangelista, ele retratou, até porque acredito ele que motivo de sobra ele tinha. Um homem que estava rico, mas desviado, era um publicano, um cobrador de impostos. Um homem que estava talvez angustiado na noite, no sofrimento, na fadiga da sol quente da Palestina, ao ver Jesus caminhando ainda em pleno sol quente com a multidão, e ali ele decide seguir Jesus. E o Sermão do Monte é onde Jesus inicia o seu ministério fora das sinagogas, porque Jesus, nós falamos muito de Jesus, mas esquecemos que Jesus, ele também poderíamos dizer que ele foi um crente comportado. Até os 30 anos ele cumpriu tudo quanto mandava. Ele estava lá nos sábados ouvindo, ele estava participando das festas, que eram das festas judaicas, que se fazia necessário, como ainda hoje os judeus participam. Jesus esteve, mas num dado momento, aos 30 anos de idade, como a palavra nos diz, ele agora é o momento de eu me manifestar e sair das sinagogas, de ensinar. E nos diz a palavra que ele mediante uma grande multidão, subiu ao monte e começou a ensinar esse tão lindo e belo sermão que chegou até os nossos dias de hoje. E hoje eu creio aqui, pastor, eu creio que no dado momento Deus vai levantar pessoas daqui, Deus vai tirar, Deus está preparando, mas Deus vai erguer os pés e vai levar, então, e instruir pessoas no meio da mata, no meio dos rios, nos valados, com autoridade, porque Deus não nos esqueceu, Deus não nos abandonou. Assim como Jesus, talvez na sua natureza humana, que ele era de dupla natureza, ele dizia: mas quando vai ter 30 anos? Quando eu vou chegar, Pai? Quando eu vou entrar na linhagem sacerdotal, conforme a idade, a lei requer? Aí então, no dado momento, no tempo de Deus, ele saiu para ensinar as nações, e graças ao Senhor Jesus que chegou até os nossos dias. Então Jesus inicia o seu ministério ensinando, e como o versículo do qual eu falei, ele nos diz: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. É esse que é o nosso falar. É esse que é o falar dos homens, porque ele se refere, o vosso falar, o falar de vocês, o falar nosso. O nosso falar é sim, sim, não, não. Jesus é sim. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17 e 18, quando ali ele está enfatizando ali o motivo de não ter logo com os irmãos em Corinto, ele fala da sua sinceridade, ele fala: olha, nós temos ensinado com sinceridade e de firmeza de coração, estamos tranquilos. Aí ele fala acerca da deliberação do que ele tem dito. Se você quiser conferir, abra a segunda epístola aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo nos diz, a partir do versículo 17, ele nos diz:
E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Então Jesus é sim absoluto, Jesus é a verdade, e se enfatiza mais ainda como Jesus é a verdade. E ele prossegue dizendo, porque todas as promessas de Deus são nele sim. Aleluias. Olha o entendimento que o apóstolo Paulo teve da afirmação. Jesus é a afirmação, é sim. E o que é que nos diz? Porque todas as promessas, cadê aqui? Porque todas as promessas nele são sim. Ou seja, versículo de número 20, porque todas quantas promessas há de Deus, nele são sim. Aleluias. E hoje Deus te diz, aquela tua promessa é sim. Deus não esqueceu. Aquela tua promessa Deus está trabalhando. Aquela tua promessa do teu casamento vai sair. Aquela tua promessa da porta de trabalho vai sair. É sim. O sim de Deus vai acontecer na tua vida, porque as promessas de Deus são sim. Para mim e para você, e é isso que Ele nos estabelece. O nosso Deus é um Deus sem sombra de variação, é um Deus contínuo, é um Deus absoluto, único, uníssono, sui generis, é um Deus altamente puro, não existe variação alguma. É por isso que Ele fala, sem dúvida, porque em Jesus houve sim, Ele é sim, e as promessas nele são sim. Agora nós não, nós é sim não, mas Ele nos diz como proceder. O falar é muito importante. O falar já nos diz a palavra que nós havemos de prestar conta de todas as palavras frívolas das quais nós falamos. Mas você diz, mas tem a brincadeirinha. Não, você vai prestar conta. Mateus 12:35 nos fala acerca disso, de toda a palavra frívola que nós falamos, nós havemos de prestar conta, porque Ele nos diz, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau. Ou seja, nós temos que afirmar. Agora, algo interessante, que um dia Deus me deu um entendimento sobre o sim, sim, não, não, é que não é necessário ser no ato. Não é necessário ser de imediato ali no momento. Se você é indagado, questionado, você pode, olha, no momento eu não posso responder, amanhã eu te falo, depois eu te falo. Por quê? Porque isso é ser prudência, isso é agir com cautela, é ter domínio próprio, é ter equilíbrio, é ter mansidão, é ser longânimo. São os frutos do Espírito para conosco, e isso pode ser real na sua vida. Então hoje, você que tinha dito sim para alguma coisa, você que fiou, você que hoje está sendo atormentado, seja por uma dívida, ou por um compromisso que assumiu, ou por um voto que fez, saiba que Deus é poderoso para te dar força. Deus é grande para fazer com que Ele te dê estratégia, entendimento, e que tu venha se reerguer e cumprir essa situação. Porque a palavra nos diz, não sejamos precipitados em falar, né? Entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé, não sejam precipitados em fazer votos, e principalmente votos de tolo. Então o falar é importante. O falar é o que nos virou, não é o que virou assim um jargão sobre a confissão. Porque se nós formos observar, não tem assim como nós dizer, olha, na Bíblia está aqui, Jesus diz que tem que confessar, não. Mas está lá, Romanos 10, versículo 9. Se com a boca confessares e com o coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Isso virou uma regra, não é verdade? Virou uma regra. Por quê? Porque é importante você falar, é oferecer sacrifício de louvores, é importante orar, é importante dizer. E Jesus ensinava, Jesus dizia e Jesus pregava. Nesse sermão ele disse muitos ensinamentos, contrariando os ensinamentos dos antigos, contrariando, não abolindo a lei, mas dizendo como proceder, dizendo como agir diante das adversidades.
Ultimamente nós sabemos que a onda de violência está muito grande. Aqui eu quero contar um breve exemplo por minha parte. E muitas das vezes a violência vem para nos abalar, para nos combalir mesmo, deixar você desestruturado. E aí eu meditando, ouvindo a palavra, e aí eu ouvi quando Jesus diz nesse sermão, ele diz: se alguém te tomares a capa, lança a capa, lança também a túnica. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E eu pensei, porque um colega foi assaltado, levou um tiro aqui, que a bala saiu aqui, na boca dele aqui, graças ao Senhor ele foi livrado. E aí eu pensando, mas eu acredito que há um gozo, aleluia. Eu acredito, se alguém de nós aqui passar por um assalto, por um latrocínio, por um roubo, por um furto, não se desespere, porque eu acredito que há gozo quando Jesus diz isso, aleluia. Eu acredito que há um dobro da parte de Deus para nós. Eu acredito, se hoje levar o teu telefone, levar o teu carro, levar a tua moto, como levaram há uns anos atrás do irmão Teodorico, eu acredito, se tu se comportares, se tu não murmurares, Deus é poderoso para restituir triplicadamente. Por quê? Porque Jesus não vai se contrariar. Jesus não vai dizer que não teria gozo, que não teria uma bem-aventurança quando isso acontecesse. Porque senão, olha, tu já está morto a encaminhar 1 milha, mas ainda ir com ele 2, ou tu já ficou sem a capa, ainda vai lançar, dar também a túnica. Então é porque há gozo de Deus nas suas palavras, aleluias. Há gozo, há refrigério, há alívio. E Jesus também diz, mais importante é a vida do que a vestimenta, do que o corpo. O corpo mais do que a comida, e a vida mais que o corpo. É importante. É por isso que ele nos diz, não resistais ao mal. Ou seja, em violência não se tem que agir com violência. Ou seja, se você for coagido, não reaja. É o que a segurança até mundana diz, não reaja a assalto algum, dê tudo. Ou seja, não resistai. Isso Jesus já ensinou há 2000 anos atrás. Ele nos diz, não resistais ao mal. Quantas pessoas você vê que foi assim, abordado por um assaltante e morreu a troco de nada? A troco de um telefone, de uma moto, de um carro. Por quê? Porque viu que era pequenininho uma pessoa, mas é totalmente endemoniado, é total armado com arma de fogo, não está nem aí, está ali com o prazer mesmo de matar. Então não resistais ao mal, guarda a tua palavra, vigia, porque Jesus mesmo, ele nos diz que nós havemos de prestar conta de toda a palavra frívola que nós mensuramos. É o que ele nos diz. Eu vou ler para você nesta noite, Mateus 12:36 nos diz. Ele nos diz, 35, o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O versículo anterior, ele nos diz que da abundância do coração fala a boca. Se tu queres hoje falar palavras de edificação, se encha da palavra de Deus, se encha da oração, se encha da devoção, porque é isso que tu vai tirar o teu tesouro, vai ser palavras de vida, palavras de edificação. E ao versículo 36 nos diz, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras será condenado. Aleluias, glória a Deus. Olha o poder que você tem. Você tem poder na fala, por quê? Porque você é semelhança de Deus, e Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Haja e ouve. Então você tem poder, a palavra tem poder. O apóstolo Tiago já nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E oração é fala, é diálogo, é interação. Então guarde a sua palavra como fala, a sua conduta. O sermão, ele fala de como nos conduzir, como nos comportar. Fala muito também sobre dinheiro nesse sermão. Ele nos diz que não tem como servir a 2 senhores, ou seja, a Deus e ao dinheiro, porque ou há de amar a um e desprezar o outro, ou se apegar a um e abandonar o outro. Não tem como. E são ensinamentos, são os ensinamentos essenciais
para o cristão. Mas dizendo aqui ainda acerca do sim, houve uma passagem bíblica em Atos 5, em que uma mulher chamada Safira, ela chegou e Pedro falou para ela dizendo, Atos 5 versículo 8, para ser bem específico, nos diz, Pedro falando, cheio do Espírito Santo, Pedro, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse sim. Olha o sim desta mulher. O sim desta mulher corroborava com uma mentira de seu marido, que há poucas horas já tinha sido sepultado. Há poucas horas o seu marido já tinha sido enterrado. Por quê? Porque quando Pedro disse que Ananias não tinha mentido aos homens, mas o Espírito Santo, ele caiu morto. Por quê? Porque Barnabé tinha vendido uma propriedade talvez de alto valor. Os versículos, no final do capítulo 4 fala isso. E aí foi admirado diante da congregação. E talvez esse homem não guardou a sua fala, porque a palavra não nos diz, Pedro só fala tanto, Pedro só diz portanto. Talvez ele diz, não, eu tenho um terreno também, que deve valer uns 50 mil reais. Ou então ele vendeu e disse, eu vendi por 50 mil, e eu vou lá trazer também aos pés dos apóstolos. E assim ele fez, só que ele reteve parte do dinheiro. Aí Pedro diz para ele, olha, não era teu o terreno, tu vendendo não continuava sendo teu, e por que tu deixou ser setado por Satanás, para enganar não a ele, mas o Espírito Santo? Aí ele caiu morto. Ou seja, olha o vacilo que custou a vida desse homem. A propriedade era dele, vendeu, continuava sendo dele o dinheiro, mas ele se macunumou com sua mulher e disse, olha, vamos dizer que vendemos por tanto. Aleluias. É por isso que nós temos que guardar a fala. Você vai fazer um voto de dizer, meu primeiro salário eu vou doar para a igreja. Não tardes em cumprir o voto. Se eu ficar curado, eu vou trabalhar para o Senhor. Não tardes em cumprir o voto. Se eu passar num concurso, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou me dedicar. Não tardes, aleluias, porque Deus não está surdo, Deus não está com o seu ouvido tapado, Ele sabe de todas as palavras, e como nos diz, que nós vamos prestar conta no dia do juízo. E aí, então esta mulher chegou, a mulher dele, umas 3 horas depois chegou. Aí Pedro fala o que eu citei no versículo, aí diz, olha, os que sepultaram teu marido também vão sepultar, e morreu. E isso causou temor no meio da igreja, porque Deus é santo, aleluia. Deus é santo, Deus não aceita mentira, Deus não aceita falsidade. É por isso, como o apóstolo fala, que no meio da igreja há muitos doentes. Por quê? Porque mentem, porque comem o pão indignamente, e isso causa doença, é para maldição. Ou seja, você tem que guardar os lábios, proferir palavras de edificação. Mas também, ao contrário desse sim que levou à morte desta mulher, há também uma mulher que rogava pela sua filha. Mateus, acho que 15, 27, 13, 27. Da mulher cananeia, daquela mulher da qual foi sendo dispersa pelos os próprios versículos, discípulos dizendo para Jesus, Jesus, despede ela, Senhor, manda ela embora. Volta aqui para Mateus. Mateus 15, 27 nos diz, esta mulher, o Jesus estava de caminho, e aquela mulher gritando. Versículo 21 diz, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe deu palavra. Olha a palavra, uma palavra de Jesus é suficiente para a tua cura, é suficiente para tu sair da situação. Uma palavra tirou Mateus da alfândega e seguiu Jesus, e foi um dos 12. Uma palavra de Jesus, segue-me, e Mateus seguiu. Então, continuando no texto,
Mas ele não lhe respondeu palavras. E os discípulos, dizendo: mestre, despede. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, ou seja, ela não se intimidou, e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, ela confirmou: sim, Senhor, sim, Senhor. Deixa eu ver se aqui está igual a minha. Ah, tá. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O 28, então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha sarou. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Olha o sim desta mulher. O sim desta mulher deu saúde para a sua filha, deu vida, deu libertação da sua filha que estava horrivelmente endemoniada. Ela foi prudente, ela foi sábia, ela foi calma, ela agiu no momento certo. Ela não deixou com que a oposição dos próprios discípulos do Senhor Jesus afastasse ela. Também ela era estrangeira, não se limitou, mas ela foi com fé, tanto que o Senhor Jesus dá testemunho da grande fé dela. Aleluias. E nesta noite, você que aqui chegou, mediante o sim e o não que nós temos, Jesus nos diz que o sim e o não é nosso. Ou seja, o vosso falar, sim, sim, não, não. Nós temos o poder na fala, nós temos o poder nas atitudes, na confissão, na oração. Aí você diz: coitado dos mudos. Não, Deus sabe falar de multiformes e de todos os idiomas, porque Ele foi quem nos criou. Então Jesus nos ensina a nos conduzir como dignos do reino de Deus. E nesse sermão, Ele conclui esse sermão chamando, convidando a viver o que Ele ensinou. E Ele dá testemunho daquele que ouve as palavras. 7:24 fala, Mateus 7:21, na parábola dos 2 alicerces. Ele nos diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nesta noite, você que aqui chegou, como tu tem procedido? Como tu tem agido mediante as dúvidas do dia a dia? O apóstolo Tiago também nos fala, capítulo 5, versículo 12, quando ele orienta a perseverarmos, quando ele orienta a dizer que nós temos que ser leal, ele nos exorta a ter paciência, a estar orando. Tiago 5, versículo 12, ele nos diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em tentação. Aleluias. Olha a orientação que Ele nos dá. A palavra, meus irmãos, você sabe, poxa, eu prometi algo, a fulana me ligou, eu precipitado, eu falei que ia, eu disse que ia no jantar, e agora meu marido não vai deixar, meu pai não vai deixar, e agora? Tem que ter calma, tem que ter paciência. Nosso falar não pode passar disso. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, aleluia. Nós somos a nação comprada, santa e eleita. O apóstolo Paulo também nos fala que não saia nenhuma palavra torpe da nossa boca. A nossa boca, a língua, ela tem um poder. O apóstolo Tiago fala muito sobre a língua. Ela tem um poder de edificar, mas também tem um poder de destruir. Compara ele com uma chama pequenininha de fogo que incendeia todo um bosque gigante. Então você tem poder na palavra. Você é semelhança de Deus. Você tem poder para mudar a sua vida. A palavra nos diz que Deus é poderoso para dar além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, o poder é na palavra, é no decreto, é no dizer, é no viver, é no proceder. E Jesus diz que aquele que ouve
as minhas palavras e as pratica, ele compara ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nesta noite, eu convido você a ficar de pé no nome do Senhor Jesus. Eu convido também você a estar tomando a decisão de ser prudente, a decisão de agir segundo a orientação que Deus tem para nós. Porque também nesse sermão, capítulo 7, a partir do versículo 21, ele nos diz, é também um sermão profético, futuro. Ele nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, 7:21, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que faz a vontade do Pai que está no céu. Olha o ensinamento. Quem é que vai entrar no céu? É aquele que faz a vontade de Deus Pai que está no céu. Jesus falou. Então hoje nós temos que fazer a vontade de Deus. Se Ele diz que não devemos falar mais do que eu sim, do que eu não, vamos nos manter, vamos pedir. Mas irmão, eu não controlo a língua. Sim, é verdade. A palavra também nos diz, aquele que diz que controla a sua língua, ele alcançou um grande nível, ele é muito sábio, porque realmente é difícil de dominar. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo que nos orienta, que pode nos dar o equilíbrio, pode nos dar a mansidão. Então ele nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus Pai que está no céu. E qual é a vontade de Deus? É que nós andamos em vigilância, que nós damos testemunha da conduta que Jesus nos ensinou, que nós agimos com paciência, que nós sejamos pessoas que, ao ser confrontado, pisado no pé, não falamos palavrões, não falamos palavras torpes, não semeamos contenda, não semeamos discórdia, mas que sejamos pessoas íntegras, pessoas sinceras, como o apóstolo Paulo nos diz, que ele foi sincero, com singeleza de coração e com sinceridade. É isso que Jesus quer que nós procedamos. E aí ele, no 7:24, ele nos diz que todo o que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. E hoje você está escutando as palavras de Deus, as palavras que Jesus ensinou. Não foram todos os versículos desse sermão, mas o que aqui você ouviu é o suficiente para te salvar, é o suficiente para que você venha praticar e ser comparado a esse homem prudente, a esse homem que nos diz que ele cavou um alicerce bem fundo até o ponto de chegar na rocha, porque em todo canto há uma rocha aqui por baixo, mas é que devido ao passar do tempo, a erosão, a rocha vai ficando muito embaixo, e para se chegar lá tem que cavar mesmo, tem que dar o duro, meter a picareta para chegar lá, mas é isso que dá sustentação. Então nesta noite, você que tem falado de uma forma que não tem agradado a Deus, que tem falado precipitadamente, que tem agido inseguramente, não proceda mais dessa forma. Ajuda o Espírito Santo de estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas você diz: mas é agir, é o momento, eu sou novo, eu não posso falar como um velho, e também o velho não pode falar como novo, ou falar como o avô dele. Não, existe uma conduta de ser, e a conduta é essa que Jesus nos ensinou, é essa que ele nos diz, que temos que ser sal e luz. Também está no sermão, você tem que ser sal e luz, você tem que ser sabor. Então se você hoje, que aqui chegou, tem andado na dúvida, não saia daqui com a dúvida, porque o que está na dúvida é comparado à onda do mar que é levado de um canto para o outro. Mas que tome a decisão. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, aqui é o momento. Se você está inseguro, clame oração, os pastores aqui estarão orando. Se você está precisando de uma causa, se você se prendeu pela palavra, você disse: eu penhorei minha palavra, eu disse: eu estou em falta, irmão, eu prometi algo e não cumpri. Hoje Jesus te dá a instrução, te dá a correção. Jesus quer que o seu falar seja sim, sim, não, não, nada além disso. Isso é o suficiente.
Se hoje nós aqui estamos, foi porque um dia nós dissemos sim ao Senhor. Se hoje aqui nós estamos de pé, é porque mais uma vez nós dizemos sim em vir à casa do Senhor. Se aqui nós estamos, é porque nós dissemos sim à voz do Espírito Santo. Se você está até aqui ouvindo, é porque você consentiu sim à voz do Espírito. E confirmação, afirmação também é sim. E lembre-se, Jesus é sim. Nele não foi não, e sim, sim. Jesus e as promessas deles são sim. Então o que Deus tem para ti, creia que Ele vai cumprir no devido tempo. Glórias ao Senhor Jesus. No devido tempo Ele vai honrar aquilo que na tua juventude talvez Ele falou. Ele vai decretar aquela cura que também Ele falou. Ele vai decretar a libertação do teu marido, do teu filho, do teu irmão, da tua irmã, porque Deus é fiel. Fiel é o que prometeu. Então não desista, persevere com o Senhor Jesus e tenha sempre contato com Ele, buscando grandemente. E eu agradeço a oportunidade que aqui me foi concedido de falar a vocês da parte de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Moacir.